O assunto hoje aqui no canal é gestão esportiva, porque muitas vezes a gente fala que o problema do futebol brasileiro é a gestão. Então vamos entender o que acontece nos meandros dos clubes, sempre buscando fugir do lugar comum. E para isso eu trouxe uma figura que é uma das autoridades nesse assunto aqui no Brasil, o César Grafietti, que é economista, que é consultor do Itaú BBA sobre finanças, sobre gestão esportiva. Eu já entrevistei o César algumas outras vezes e, de fato, ele tem uma capacidade que não é trivial, falava por ele antes de gravar, não é simples, que é transformar assuntos complexos em uma fácil comunicação, que seja de fácil entendimento. Isso não é simples e o César faz isso com uma maestria enorme. Então, César, já te agradeço, né, a sua agenda ali aberta para a gente fazer esse bate-papo, para falar sobre gestão. E já te coloca essa primeira provocação, né, cara? Quando a gente coloca que o grande problema, o grande mal do futebol brasileiro em 2021, a gente grava esse material no dia 6 de agosto de 2021, inverno brasileiro. Estou aqui em São Paulo, um frio, César, gigantesco, cara. Enfim, numa primeira explanação, o que você traria que é esse grande problema da gestão? O que de fato acontece de errado nos clubes brasileiros para a gente ter esse caos gigantesco na política de futebol brasileiro? César, grande abraço. Obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite. Marcel, ouvintes, enfim, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer sempre grande falar contigo, com seus espectadores, telespectadores, ouvintes, enfim, seus seguidores, e vamos tentar aqui trocar um pouco de figurinha em relação a isso, que para ajudar o torcedor sempre a entender um pouco mais o que acontece ali fora de campo, que impacta dentro de campo. Essa questão dos desafios da gestão que acontece no futebol brasileiro, a gente até falou assim, não vamos falar que o óbvio que é um problema político. A questão não é o problema político. A questão é como é que os clubes conseguem se organizar. A diferença de um clube de futebol para uma empresa é que uma empresa tem uma capacidade de organização e de planejamento no longo prazo. Então, tem um gestor, entra um gestor ou qualquer equipe com mudança, você já tem um planejamento para 5, 10, 15 anos. O grande problema do futebol é não ser capaz de projetar ou de planejar mais do que o período da próxima eleição. Então, a falta de um planejamento de longo prazo faz com que os clubes acabem repetindo e cometendo os erros de sempre. Você tem lá 3 anos de mandato, então o dirigente assume no primeiro ano dizendo que vai cortar gastos, vai resolver os problemas das dívidas, aí a torcida já começa a pegar no pé, mas entende. No segundo ano, não ganhou título no primeiro, está indo mal no segundo, aí esquece tudo isso porque, poxa, eu preciso dar uma satisfação. No terceiro, vira aquela bagunça que a gente já conhece. Então, acho que o grande problema da gestão no futebol brasileiro é o da falta de capacidade de se planejar, né? E que não é um problema político ou de associação, né? Você podia ter uma estrutura com a associação, né, os conselhos deliberativos, criando políticas e planejamentos de longo prazo, onde o gestor, o dirigente, fosse capaz de executar isso ali ao longo do período de mandato, enfim, e fosse passando para os próximos. Falta mesmo, e sobra, na verdade, um excesso do dirigente de querer ser o protagonista, né? Então, eu tenho que, no meu mandato, ser o protagonista, ter lá meu busto como o maior campeão da história do meu clube. Então, isso faz com que, mesmo com bons profissionais na estrutura de operação dos clubes, a gente não consiga passar dessa fase de ter bons profissionais, mas dirigentes amadores que fazem com que o esporte não evolua, né? A gente fica patinando aqui nas mesmas conversas o tempo inteiro. Não, César, isso aí faz todo sentido, né? Porque é claro que a gente falar de gestão esportiva no Brasil tem que falar com esse viés político, porque os clubes eles têm eleições a cada 2, 3 anos. Isso deixa enviesado, né? Qualquer tipo de administração, de gestão, o cara troca cargo por voto, enfim, é uma coisa bem entranhada, cada clube com a sua particularidade, mas a gente tem que falar sobre isso. Ô César, e assim, agora entrando nos pormenores, muita gente coloca, né, as dívidas dos clubes brasileiros. Por que o clube deve R$1 bilhão? O Atlético Mineiro agora soltou isso aí recentemente. A dívida é R$1 bilhão. O Corinthians com uma dívida gigantesca. E esses clubes não entram em falência por ser associações, né, César? Mas assim, para ficar claro o entendimento, como que são essas dívidas de maneira geral? Claro, não entrando em cada case por enquanto, mas por que os clubes devem tanto e sobrevivem? Como que funciona isso? Primeiro, por que eles devem, né? Eu acho que a dívida, normalmente, no clube de futebol deveria ter uma dívida só, que é eventualmente quando você faz um investimento, quando você contrata um atleta, aí você tem um prazo para pagar. Enfim, não deveriam ter dívidas muito maiores do que essa. Eventualmente, ali, para cobrir o fluxo de caixa, quando você recebe num mês, determinado mês, menos do que você tem para gastar, isso acontece em qualquer empresa, você toma uma dívida e resolve o problema.
Os clubes de futebol se endividam basicamente porque eles se comprometem a pagar mais do que eles podem. Então, a grande dívida do futebol brasileiro é dívida trabalhista, né? É salário atrasado, é imposto de renda que não foi recolhido, fundo de garantia que não foi recolhido. Então, se você pegar grande parte das dívidas do futebol brasileiro são essas. E aí eles acabam atrasando, porque eles sabem que depois o atleta tem interesse em fazer um acordo para receber no longo prazo, porque o governo lança o Profut, lança a transação tributária, lança modelos de alongamento dessas dívidas e o clube consegue continuar sobrevivendo para atrasar de novo no próximo ciclo. Então, e hoje em dia também tem com alguns clubes mais organizados, cresceram muito também o volume de dívidas de aquisição de atletas, né? Esses clubes que têm mais condição, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, eles acabam investindo e ficam com algumas dívidas, mas são dívidas que eu vou chamar aqui de saudáveis, até porque nem toda dívida é ruim. Quando você investe em formação de elenco, em bons jogadores, que vão reverter em qualidade de jogo e títulos, são boas dívidas. O problema é quando você forma dívidas por atraso, por falta de capacidade de pagamento, né? E essas perpetuam, fazem com que os clubes acabem não mudando o seu ciclo, né? Porque você tem ali um ciclo onde você devia gastar para arrecadar 100, gastar 80, você arrecada 100, gasta 90 e ainda tem que usar mais 20 desse dinheiro que você não tem para pagar as dívidas passadas. Isso vira uma bola de neve e aí é por isso que os clubes continuam tendo que atrasar para pagar o passado e atrasar o presente, né? César, a questão do governo, como que você enxerga isso, né? As dívidas com o governo, com a União de imposto, time mania, Profut, várias situações ali, a bancada da bola envolvida em alguns momentos. Não entrando na esfera política, não é a questão aqui. Mas como que funciona isso, essa relação governo, dívida e clubes brasileiros? A gente tem que lembrar que o governo ele costuma ser muito benevolente com todas as empresas que atrasam, né? Então, todos os anos a gente tem lá os chamados refis, né, que são os refinanciamentos fiscais, das empresas que atrasam impostos de alguma forma ganham lá 10 anos para pagar essas dívidas. Então, o futebol acaba usando até dos mesmos benefícios que outras indústrias têm. Acho que a grande diferença entre o que o futebol faz e o que outras empresas de outros setores fazem, é que essas empresas acabam atrasando muitas vezes encargos e tributos que penalizam o custo dos seus produtos, né? Elas não têm capacidade de vender e de negociar os produtos porque a carga tributária brasileira é muito ruim, né? Então elas deixam os produtos muito caros e para isso eles acabam usando um artifício ilegal, mas é um artifício que os faz sobreviver. No caso dos clubes, na verdade, assim, esse problema fiscal é pelo não pagamento de encargo trabalhista, de imposto de renda, né? É competir de uma maneira artificial, né? Então, eu entendo quando o governo faz esse processo, os clubes aderem para alongar os passivos, mas ele acaba sendo benevolente não com quem está deixando de pagar um imposto para conseguir sobreviver, manter empregos, manter uma atividade produtiva. Simplesmente para tentar ser mais competitivo do que ele é capaz num setor que não precisaria disso, bastaria ser um pouco mais eficiente na própria gestão dos seus elencos, dos seus gastos, na formação de atleta. Então, o governo acaba simplesmente adotando isso porque é uma forma de tentar recuperar aquilo que ele não recebeu. Mas é uma estratégia que, no longo prazo, é muito ruim. Eu vou citar um exemplo aqui de como isso não... quando a gente fala disso na Europa, soa estranho. Aqui na Itália, eu moro na Itália, um clube da segunda divisão, o Chievo, que foi até da primeira divisão há pouco tempo, ele foi rebaixado da Série B, onde ele estava, para a Série C, porque ele não pagou os impostos de renda do ano passado, mesmo no ano de pandemia. Então ele tentou apelar e tudo mais, mas assim, não pagou, foi rebaixado. Ele tinha ficado, acho que em quinto ou sexto lugar na Série B, foi para a Série C, mas foi o único caso de 40 clubes entre Série A e Série B. Ou seja, a importância de pagar os impostos em dia é um exemplo para a sociedade, né? O futebol faz parte de uma sociedade, ele não pode dar um exemplo ruim, já que ele dá tantos exemplos para tanta gente. Ô César, e assim, você não tem bola de cristal, claro, mas é impagável isso vai rodando, pelo que você acompanha, não vai ter fim, isso aí vai dever sempre para o governo e vida que segue? O grande problema dessas dívidas com o governo nem são elas, né? Porque elas já foram alongadas e em 15, 16, 17 anos de Profut e tudo mais, o problema é que os clubes continuam fazendo. Então, de alguma maneira, o problema não é nem pagar o passado, é continuar aumentando essas dívidas para continuar tentando ser competitivo artificialmente. Então, acho que essas dívidas do governo elas serão roladas aí por muitos anos ainda. O grande desafio
E aí entra processos e sistemas como o fair play financeiro, tentar controlar os gastos e os custos dos clubes para fazer com que sobre dinheiro e eles não aumentem as suas dívidas, né? Não continuem aumentando passivos, justamente para tentar ser competitivos. Acho que essas dívidas vão continuar, mas o objetivo aqui, o grande esforço que tem que ser feito é para evitar que elas aumentem, né? Esse é um grande desafio que no futebol associativo, onde os clubes usam sempre lá o artigo 217 da Constituição para não serem penalizados, né? Que eles têm autonomia de gestão e tudo mais, de organização. Então, sempre que você tenta colocar ali uma regra, eles dizem que eles são autônomos. E, então, a gente tem que passar dessa fase, porque este controle ele é fundamental para que o futebol cresça de uma maneira sustentável. Perfeito. César, falamos de dívidas, falamos primeiramente da questão política, vamos entrar agora nas receitas. A pandemia vai passar, o público vai voltar 100%, se não no ano que vem, em 2023, quem sabe, mas vai voltar. A pandemia não é para sempre. Aonde que está o gargalo? Onde que está talvez o gap? Comercial, marketing, sócio-torcedor. A gente tem bons estádios, né, César? Mas só eles também não funcionam. Se você não tiver um bom serviço, né, você tem uma linda arena, mas o torcedor é tratado como gado, não rola nada. Aonde que está o gap, César? Como que você enxerga essa evolução? A gente ainda tem muito problema nisso, né? Se comparar com a Europa anos luz atrás, por questão cultural, né? Você visitar o Camp Nou em Barcelona é uma coisa. Ainda não tem a cultura de visitar, por exemplo, o Morumbi, que tem um museu, o Itaquera, o estádio do Corinthians. Enfim, aonde que você, César, analisa que está o grande problema nas receitas? Não estou falando de televisão ainda, nem de venda de jogador, e sim da arrecadação com comercial, com bilheteria, enfim, esse tipo de dinheiro, César. Se a gente pegar historicamente, né, eu fiz um estudo um tempo atrás sobre isso, as receitas, tirando TV e venda de atletas, elas crescem de uma forma muito limitada, né? Elas não têm uma capacidade de crescimento tão grande. Boa parte delas está associada à renda do torcedor, né? Então, assim, a bilheteria é dinheiro do bolso do torcedor. Publicidade está, de alguma forma, associada à capacidade que esse torcedor tem de consumir o produto que está sendo negociado. Então, se a economia gira mais lentamente, os investimentos publicitários caem. Sócio-torcedor, enfim, toda essa estrutura está associada à renda. E a renda no Brasil tem ficado muito limitada, né? A gente está falando de R$ 1.400, R$ 1.500 por mês, na média. Então, acho que o futebol também não consegue se apropriar de um crescimento, porque o crescimento da renda não vem. Agora, dá para fazer trabalhos melhores, dá para tentar buscar trabalhos mais eficientes no marketing, mesmo que você cresça de uma maneira mais lenta. Dá para buscar investimentos mais eficientes nos programas de sócio-torcedor. O programa de sócio-torcedor no Brasil virou simplesmente um programa de relacionamento para troca de ingresso. Então, os clubes precisam pensar e desenvolver, e tem algumas boas iniciativas. O Grêmio tem uma boa iniciativa de sócio-torcedor, que é não ir além do voto, que lá esse sócio vota, mas oferecer conteúdo, eles têm lá um canal de streaming do Grêmio que vende os produtos do Grêmio mais outros produtos, enfim, de terceiros não relacionados ao futebol. Então, criar uma forma do torcedor passar a consumir mais o clube, né, trocando outros consumos por consumos do clube, de uma maneira que ele não afete tanto a renda, mas ele direcione para o futebol. Então, tem algum trabalho para ser feito, e quando a bilheteria voltar, a gente vai sempre cair numa armadilha que com estádios melhores, com melhor estrutura, talvez a gente tenha que cobrar mais do ingresso para o clube arrecadar mais. Mas quando você cobra mais, você é taxado de elitista. Então, esse é sempre um gargalo que aí os programas de sócio-torcedor deveriam atingir espaços mais populares, programas de sócio-torcedores mais populares, né, programas com venda, com possibilidade de você devolver o ingresso que não foi usado antes do jogo para ser revendido mais barato. Enfim, dá para trabalhar alguma coisa. Eu acho que os clubes ainda precisam, como são muito dependentes de venda de jogadores de TV, eles ainda precisam se libertar dessas amarras e começar a desenvolver outros produtos que eu acho que tem espaço para algumas coisas. Não tem espaço, César. E a gente poderia voltar, né, que grandes profissionais de marketing, de operações, talvez não consigam implementar todas as ideias porque o clube é político. E tem o cara ainda à noite de uma comissão que é conselheiro, que ele vai lá à noite e muda tudo o que os profissionais fizeram durante o dia. Eu já ouvi muito isso, tenho amigos que trabalham em clubes e me relatam isso, César. E eu queria pegar o gancho, era a minha pergunta sobre a questão do futebol ser elitista. Muita gente prega isso, que antes da pandemia vinha sendo assim. Ingresso muito caro, pay-per-view, o futebol está assumindo a TV aberta, César. Isso aí a gente não sente muito agora, mas daqui 10, 15, 20 anos pode sentir.
né? Tem que pagar o pay-per-view, só a TV a cabo já não basta, é o pay-per-view da TV a cabo para uma competição, para outra é outro pay-per-view, para Libertadores, para o Brasileiro, para a Série A, para a Série B. A gente não pode fugir, né, César, do país que a gente vive, e você sabe muito bem disso, você falou da renda média do brasileiro hoje. Corríamos esse risco, agora com pandemia a gente está em estaca zero por motivo de força maior. Mas você vinha enxergando isso, César? O futebol vinha se distanciando das massas? O futebol é uma atividade que ao longo do tempo foi virando uma atividade comercial, efetivamente, né? Então, assim, até para a gente poder competir, ou pelo menos diminuir a distância em relação aos europeus, você precisa fortalecer o lado financeiro. E fortalecer o lado financeiro significa aumentar receitas, né? Acho que nas receitas de TV a gente já chegou num limite, você é obrigado a vender atleta para cobrir buraco, e as receitas relacionadas aos torcedores tiveram que crescer. No passado, a gente reclamava que os estádios eram muito ruins. Os estádios melhoraram. Então, quando eles melhoram, tem custos para pagar, aí o ingresso aumenta. Mas, de alguma forma, é um risco. A gente tem que sempre... Eu não gosto muito de fazer grandes comparações com ligas europeias, né? Porque a realidade da Europa é outra. A realidade da Europa não é ter TV aberta. A realidade da Europa é que todos os pacotes são vendidos via pay-per-view. No Brasil dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Um país continental, com renda baixa, com regiões de renda mais baixa ainda do que a média, enfim. A gente precisa pensar em modelos que consigam abarcar todo mundo, quem pode pagar e quem tem menos espaço de renda para pagar. O futebol elitizar, talvez seja uma parte dele elitizar, seja uma necessidade. Quem pode pagar mais vai ter mais acesso, mas a gente não pode trabalhar um futebol ignorando os 60%, 70% da população, né? Porque são esses 60%, 70% que às vezes são muito mais apaixonados e acabam movendo muita coisa que os outros 30% têm uma capacidade menor, né? É menos gente, tem mais acesso a tantas outras coisas. Então, quando todo mundo fala que o futebol está perdendo um pouco do encanto, talvez seja porque a gente esteja diminuindo o acesso das pessoas com custos muito altos, seja para ir ao estádio, seja para pagar um pay-per-view, seja para acessar qualquer outra coisa relacionada a esporte, então, e a futebol. Acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter uma visão, eu não vou dizer popularesca do esporte ou populista do esporte, mas tem que ter uma visão onde a gente consiga abarcar todo mundo, né? O esporte tem que ser feito de alguma forma para todo mundo, para que a indústria continue crescendo com mais adeptos, né? Não, perfeito. Ô César, falando agora do modelo de gestão, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com você o ano passado para os canais Fox Sports e tinha feito uma outra em 2019 também para a Fox, falando especificamente do Bragantino, né? A gente estava no começo, 2019, o ano que o Bragantino subiu da Série B para a Série A. O Red Bull Bragantino, era o Antônio Carlos Zago no comando, eu fui cobrir um treino lá em Atibaia, no Hotel Bourbon deles, e aí você fazia parte da matéria falando da gestão. Pegando o caso do Bragantino, como que você enxerga isso, César? Você acredita que seja possível fazer com o Bragantino que foi feito talvez com o Flamengo, com o Corinthians? A gente já falou também nessa última entrevista sobre sociedade anônima, você colocou alguns pontos muito interessantes, né? Porque talvez não daria certo, porque tem que ser melhor estruturado, melhor colocado para a realidade do futebol brasileiro, não é trazer o modelo de fora, jogar aqui que vai funcionar, não é uma calça que você veste, é uma coisa muito complexa. Enfim, como que você vê isso, César? Esse modelo de gestão, assim, dá para a gente pensar numa mudança no médio prazo aqui no Brasil? Eu acho que dá, assim, não vai ser uma mudança simples, mas dá para pensar. Assim, o Red Bull Bragantino veio para ficar. Hoje em dia, eu acho que ninguém tem mais dúvida disso. Mas também o Atlético Paranaense veio para ocupar as primeiras posições e continua sendo uma associação. Ainda que uma associação com uma característica de empresa de dono, porque tem o Petralha ali que tem um mandato diferenciado. Mas eu posso pensar no Bahia, posso pensar no Ceará, enfim, posso pensar em clubes que já deixaram de ser aqueles tradicionais candidatos a rebaixamento e passam a ser candidatos a buscar uma vaga na Sul-Americana, efetivamente, eventualmente na Libertadores. Então, o modelo do Bragantino é muito particular, né? Ele não é nenhum modelo que se replica de uma forma tão simples no mundo. É um modelo com um dono que aporta ali dinheiro que precisa para fechar a conta todo ano e manter um time competitivo. Mas eu acho que o modelo de empresa, ele vai acontecer. Talvez num primeiro momento para salvar clubes quebrados, mas no momento seguinte, especialmente em clubes de menor acesso a torcedor, enfim, de menor porte de financeiro, ele vai ser um modelo de crescimento para esses clubes. Eu não vejo nesse momento
São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, migrando para um modelo desse. Eu acho que ainda está um pouco distante, exceto se forem usar a estrutura para resolver problemas de endividamento, né? Porque o projeto de lei que criou o Clube Empresa dá alguns benefícios para isso. Mas se for pensar de uma maneira estrutural, eu acho que ele vai acontecer nos clubes menores, para poderem ter acesso a capital, né, a dinheiro, para poder melhorar um pouco a sua gestão, e aí eles vão crescer paulatinamente. O que eu vejo é, quando isso começar a acontecer, essa inversão de pirâmide, né, que a gente diz, os clubes maiores vindo aqui para baixo e alguns clubes menores subindo nas tabelas, vai se acentuar, né, porque vai ter mais dinheiro, porque não vai ter dívida, porque vai ter uma condição de gestão mais eficiente. A história do planejamento que a gente falou há pouco, né, quando você tem um dono, ou uma visão de dono, você consegue fazer um planejamento, que foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, né, tem uma visão de 10, 15 anos. Aí o clube consegue se apropriar deste benefício, que é o benefício de uma boa gestão. Não, foi incrível. O Atlético Paranaense, você pode falar o que for do Petralha, mas ele, nos anos 2000, anos 90, ainda enxergou que não teria acesso às maiores receitas, né, César? De Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, investiu em estrutura. CT, estádio, recursos humanos, né? Hoje, no Atlético Paranaense, em termos de metodologia, é o que é mais moderno no mundo. Eu tenho amigos que trabalham lá e é incrível. Né? E foi uma visão do Petralha, ele diz, um pouco inspirado no Manchester United, né? Manchester não é também uma das maiores cidades da Inglaterra, e deu certo. Se a gente pensar, deu certo também, né, Sandra? Depende, né? Porque ele ganhou o Brasileiro em 2001, ele foi rebaixado nesse meio tempo, e foi ganhar um título relevante em 2018 só, né? Então ele ficou 17 anos ali sem um título fora do estado dele. Será que o Corinthians pode ficar isso, né, César? Sempre pesar as coisas, né? Não sei o que você acha sobre isso. É difícil, é complicado essa conta, né? Fechar esta conta é difícil. Agora, ao mesmo tempo, tem um outro lado que o torcedor às vezes não enxerga, que a gente acaba deixando passar, né? O São Paulo ficou 10 anos sem ganhar um campeonato. Se ele tivesse feito um processo lá atrás para se reestruturar, para se transformar numa empresa, o torcedor teria tido paciência com 10 anos, não sendo associação e sendo um dono? Não teria. Mas ele passou 10 anos para ganhar o Campeonato Paulista. O Botafogo ganhou um Campeonato Brasileiro lá em 95, depois para cá o torcedor acredita que o Botafogo é um clube grande que disputa títulos. E não é verdade, né? Mas ele não teria paciência se tivesse um dono que falasse, agora a gente vai passar 3 anos, 4, 5 anos se reestruturando. Mas ele teve paciência para ficar 20, 25 esperando um título que não veio. Então, acho que a gente tem muita benevolência com as associações e tem menos paciência quando você fala em seu clube ter um dono, que não precisa ser uma pessoa física, pode ser um grupo, pode ser uma empresa de ações em bolsa, pode até ter o torcedor ali como um acionista, mas tendo uma visão diferente, uma visão de reestruturação. Eu ouço muita gente falar assim, todo clube quer ser o Flamengo de 2021, mas ninguém quer ser o Flamengo que passou 6 anos se reestruturando. Teve que ter paciência ali, o torcedor em algum momento perdeu essa paciência, questionou lá o Bandeira, mas é um processo. Dá para fazer com uma associação, mas certamente com uma empresa, com um dono, com um aporte de recursos e de gestão, esse processo vai ser acelerado. Ô César, eu vou querer voltar depois no caso do Flamengo, porque acho que explica bem muita coisa, mas só voltando numa situação que você falou, na inversão da pirâmide no futebol brasileiro, né? Os grandes irem para baixo, os pequenos talvez subirem, né? Você falou muito bem hoje de Ceará, de Bahia, de Fortaleza, que entenderam o papel que eles ocupam hoje no cenário e cumprem muito bem esse papel. Não sei, talvez o Bahia vai ser campeão brasileiro, mas ele não vai ficar caindo, não vai para a Série C, para a Série D, vai brigar por uma Sul-Americana. Se cair, eventualmente, ele pode subir muito rapidamente, né? E a gente vê o Cruzeiro, a gente vê o Botafogo que ganhou em 95, o Vasco com 4 rebaixamentos recentes. E aí eu vou te colocar mais uma questão, César, que eu pergunto para todo mundo que eu entrevisto, porque cada um me traz um viés muito interessante, né? Que é sobre o futuro. Pegando esse seu ponto, e que é perfeito, é só ver hoje a Série A, né? Que tem Cuiabá, tem Bragantino, o próprio Fortaleza, Ceará e Bahia. O jeito de consumir futebol está diferente, né, César? Talvez a nossa geração, a gente consumia diferente. Nós somos apaixonados por futebol, você na sua área, eu na minha, mas porque a gente cresceu com isso. Né? A bola, o futebol, para a gente na infância, era talvez a principal situação. Eu tenho um filho de 3 anos que para ele não é assim, cara. O mundo dele é outro. Ele tem videogame, ele tem celular, ele tem filmes, né? Vai passar a pandemia, ele vai ter outros shoppings, outras opções que eu não tinha. E aí, quando a FIFA vem e fala em mudar a regra, isso causa um desconforto. Em alguns eu não vou entrar se o jogo tem que ser menor, se tem que ter alteração. Não quero falar disso, mas quero falar de um movimento, César, para atrair essa molecada, cara. Porque senão
a gente pode ter um futebol sendo algo só de nicho, que na nossa geração não era assim, a gente tinha o futebol como grande produto, grande objeto, mas eu tenho muito receio para essas novas gerações, viu, César? Essa é uma questão bem interessante, viu, Marcelo? Porque eu vejo isso acontecendo no Brasil e eu acho que isso está sempre muito relacionado à qualidade do evento que você entrega, tá? Então, por que o torcedor, os garotos, né, a pessoa mais jovem gosta de futebol europeu? Porque o que ele enxerga no futebol europeu é aquilo que ele não enxerga no futebol brasileiro, né? Jogos mais movimentados, enfim, tudo mais. Acho que sim. Hoje a realidade é completamente diferente da nossa, né? O futebol continua dominando, mas dominava realmente muito mais o entretenimento. Então, quando você ia no cinema, era um evento. Hoje em dia, o cinema já ficou até, de certa forma, obsoleto em alguns pontos. Mas hoje você tem muito mais atração. Então, para aprender a atração desse torcedor, desse garoto, você precisa entregar a qualidade. Ele precisa ter interesse em ficar parado na frente da TV por 90 minutos. E aí, com gosto pelo que está vendo. Mas eu vou também citar um exemplo caseiro aqui. Meu filho tem 11 anos. Se eu deixar no fim de semana, quando tem campeonato, ele começa a ver o campeonato do primeiro jogo das 11, meio-dia, até ele vê todos, um atrás do outro. Todos também. Italiano, alemão, inglês, francês, espanhol, todos. Ele acompanha todos os jogos, ele conhece a escalação, ele conhece tudo. Ele, os amigos, todos. E ele, quando tenta ver algum jogo do Campeonato Brasileiro, ele olha para mim e fala, mas não consigo. É lento. Cai. Muita falta. A qualidade não é boa. A imagem é ruim. Demora, o VAR demora. Tudo. E às vezes ele assiste e vai me falando do jogo e eu estou vendo um pouco do jogo com o celular, com o iPad vendo outra coisa. A gente inverteu um pouco dessa realidade porque eu já tenho menos paciência. Eu brinco, o pessoal fala, todo mundo gosta de ver só os highlights, mas quando tinha 13, 14 anos, eu só via os melhores momentos no programa do esporte do dia seguinte, também não tinha tanta disponibilidade. Então, eu acho que o grande problema é muito menos a forma, é muito mais o conteúdo. A gente não está conseguindo atrair e criar formas diferentes de distribuir esse conteúdo, né? Por melhores momentos, que seja, por uma TV por uma qualidade de jogo melhor mesmo, que faz com que o torcedor se afaste. Então, talvez a gente precise pensar que um dos problemas que o futebol tem precisamos no Brasil melhorar a qualidade do jogo. Ou nós seremos de fato consumidos pelo futebol europeu, pelo videogame, pelo streaming, por uma série de outras coisas, né? Que hoje em dia que não tinha no passado, que agora tem. Então, é uma disputa pelo tempo que é escasso. Se você conseguir entregar melhor produto, você vai ter esse acesso. Se não, você vai ficar esquecido mesmo. Até porque, né, César, a gente está falando de dinheiro, né? Talvez o seu filho compre a camisa do Paris Saint-Germain e não compre a do São Paulo, Palmeiras e Corinthians, né? Tem muito disso também, né? É dinheiro que está indo embora, né? Vai para outro clube, vai para outro lugar, né? Então, e o dinheiro também é escasso, né? Você não vai conseguir, voltando um pouco ao que a gente falou agora, um pouco da elitização, você não vai conseguir assinar 5 pacotes de streaming para ver um pouco de cada coisa. Você não vai conseguir comprar 5 camisas de time, você vai comprar aquela que você mais gosta. E nem sempre a que você mais gosta hoje em dia é aquela, inclusive, que você pode sair na rua, né? E aí a gente vai passar também por um problema que o futebol vive, que é um problema da própria violência, do próprio sentimento de eu não quero sair com a camisa do meu time, mas eu vou sair com a camisa do Real Madrid, da Juventus, do Milan, porque eu me sinto mais confortável, não vou ser questionado por ninguém por essa camisa, né? Então, a gente tem aqui uns desafios do futebol brasileiro, seja por questão de dinheiro, seja por questão de qualidade do que se apresenta, para manter o futebol relevante daqui para frente, né? Não, com certeza. A violência é um grande ponto, né? Por exemplo, eu estou em São Paulo, né, César? Aqui há muitos anos é clássico torcida única, porque não dá para ter 2 torcidas, não dá para ter, não estou questionando isso. Mas você pega para um garoto, né, com 2 torcidas é muito mais legal o jogo, o produto que você falou é dentro e fora, é a experiência do torcedor. Pô, é muito mais legal, né, César? Você ter 2 torcidas e tal. Cara, na nossa infância, né, César, tinha bandeira, cara. Pô, era a coisa mais linda, fumaça, bateria, escola de samba no meio do estádio. Hoje não dá para ter. Então, tudo isso, né, são elementos, né, que a gente pega um pouco ali, o jogo é lento, o VAR é lento, não tem bandeira, a torcida única, é um pouco de tudo, né? Nunca só é uma coisa. Se eu falo que dentro de campo o futebol é complexo, fora dele é muito mais, né, César? Sem dúvida. Você citou essa questão da torcida dupla, eu ia para jogo, enfim, eu ia para o Morumbi,
Na minha época, assim, era legal ver o estádio dividido, a outra torcida ganhou um gol do estádio a mais, dá um pedaço a mais do campo, em clássico, e você via um lado explodir e o outro ficar quieto, ou o contrário, às vezes era até, tá bom, outro gol, então esperar. Então, isso tudo gera uma emoção que o futebol não tem, né? O futebol está perdendo, né? E essa questão da violência e tudo mais. Então, enfim, é um ambiente, um negócio, o desenvolvimento do produto, ele está muito mal dimensionado. Então, a gente só fala, e aí quando a gente fala de gestão, eventualmente, as pessoas pensam só em número, balanço, finanças e tal, mas essa gestão ela é muito mais complexa, né? É como empacotar, como desenvolver e empacotar um produto que tenha saúde financeira, que tenha qualidade de espetáculo, que acesse o público corretamente, né? No valor que ele pode pagar, então acessar mais públicos, abrir o leque, combater a concorrência, fazendo não o que ele faz, mas fazendo bem o que você faz, enfim, tem que pensar de uma maneira mais organizada tudo. César, falando de cases, né, trazendo hoje, por exemplo, os 2 últimos campeões brasileiros são Palmeiras e Flamengo, né, 2 vezes o Flamengo, 1 vez o Palmeiras, os 2 últimos campeões da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, 2020, Palmeiras, 2019, Flamengo. Assim, de maneira muito prática, César, aonde que eles acertaram, na sua opinião? Por que eles estão tão na frente? Por que eles brigam pelos títulos? Por que eles estão sempre nas cabeças? Ganhar é um detalhe, é do jogo, mas brigar não é detalhe, não é casual. Você estar sempre brigando é porque tem um trabalho por trás. E até depois eu vou te perguntar do Corinthians, que era para ter também essas receitas, e brigar sempre não está brigando. Mas, enfim, Palmeiras e Flamengo, César, aonde que eles se diferenciaram nesse processo todo, na sua opinião? Eu acho que eles passaram por um processo de profissionalização, eles se transformaram instintivamente em empresas. O Palmeiras, na época, antes, né, na época do Paulo Nobre, a gente tem que lembrar sempre que assim, o Palmeiras de hoje ele começou lá com o Paulo Nobre, que colocou dinheiro para o clube sobreviver, porque o clube mal tinha dinheiro para sobreviver na época, depois colocou algum dinheiro para investir, mas para tirar esse dinheiro depois, para receber de volta, né? E ele mudou completamente a estrutura de gestão do clube. Então, o clube que existe hoje é fruto do que o Paulo Nobre fez. E aí é um modelo, quando a gente fala em planejamento, é isso. Ele pegou o clube ali atrás, ele olhou e falou, quero esse clube que está aqui, eu quero ele ali. E ele instituiu um planejamento que depois foi dado sequência, com entrada de patrocinador, enfim. E aí entra um ciclo positivo, entra o patrocinador, entra um estádio novo, o torcedor entende que é importante participar e consegue participar, ele ampliou ali o leque de rendas. O clube passou a investir na categoria de base e conseguiu fazer dinheiro vendendo jogadores da base, né, que são formados a custo baixo e vendidos um valor alto. Então, o Palmeiras é um case de profissionalização do futebol, que foi o que aconteceu com o Flamengo da mesma forma, só que um pouco depois até, né, quase na mesma época, mas assim, acho que o resultado veio um pouco depois, que foi, precisamos modernizar o clube, precisamos criar um planejamento de 10 anos. Quebraram aquelas disputas políticas e conseguiram botar um planejamento onde, por 2 gestões, né, por 2 mandatos, o clube conseguiu fazer um processo efetivo de reestruturar dívidas, investir mais fortemente em base, né, controlar as finanças, melhorar a qualidade do seu dia a dia ali. Pagou caro por isso, em algum momento quase caindo também, o Palmeiras quase caiu, logo no começo do mandato, depois o Flamengo teve um ano que ficou muito, muito próximo de um rebaixamento. Mas os dois tiveram uma visão de longo prazo, uma visão de modernidade. E aí o Flamengo e o Palmeiras se destacam porque hoje tem mais dinheiro. Por quê? Porque planejaram, se organizaram para ter isso. Eu não gosto muito quando dizem o Flamengo foi beneficiado pela Globo por conta de um contrato melhor. O Palmeiras foi beneficiado pela Crefisa por conta de um contrato de patrocínio melhor. Se tudo isso tivesse acontecido e não tivesse tido gestão, esse dinheiro tinha ido pelo ralo. E a gente pode olhar o Corinthians, né, que você falou do Corinthians. O Corinthians tem o mesmo dinheiro do Flamengo, teve bons patrocínios no meio do caminho e nem por isso conseguiu atingir o mesmo patamar de desempenho esportivo e financeiro e de gestão que esses dois têm. Então foi e que correm o risco, tá? Por mais que mudem estatuto e tudo mais, é o grande problema. Se trocar a gestão e eles deixarem de seguir um modelo que está lá e começar a usar aspectos políticos para suas gestões, ele pode ir tudo por água abaixo. Mas até aqui seguem muito bem e sem nenhum sinal de que podem mudar esse comportamento, que é saudável para os dois. É aí que tá, César. De novo, você não tem bola de cristal, a gente fazer projeção é sempre um risco, é sempre complicado, mas eu sei que você tem sempre elementos para falar tudo que você pondera.
Eu vou te trazer um contraponto de São Paulo e Corinthians, que foram muito vitoriosos recentemente. Né? Eu lembro que nos anos 2000, quando São Paulo é tricampeão brasileiro, com Juvenal Juvencio no comando, todo jogador queria jogar no São Paulo. São Paulo era um exemplo de gestão, ia buscar jogador em final de contrato, o Morumbi dava um baita de um dinheiro, São Paulo tinha bons patrocínios, e o São Paulo, ele virou talvez o que era o Corinthians antes. A gente sempre compara o que era o Corinthians e Palmeiras antes, que era uma bagunça, uma esculhambação, e hoje vocês estão muito bem em Palmeiras. Tem um amigo meu que trabalha lá que falou, cara, o Palmeiras é tão profissional que você não vende uma coxinha no Allianz Parque sem passar por um cara profissional. Né? Não tem conselheiro que vem meter o bedelho aqui, não tem, é profissional, cara, é negócio no Palmeiras hoje. Mas enfim. E o Corinthians, mais recentemente, foi vitorioso, agora está numa fase ruim dentro de campo, com a dívida tendo disparado. O André Santos até já falou aqui porque ele montou um elenco muito caro, muito ruim, que não deu certo. Mas fazendo esse contraponto, né? Palmeiras e Flamengo, poxa, ok, eles estão nessa toada hoje. São Paulo e Corinthians estavam numa outra maneira, não estou comparando, era outro mundo. São Paulo campeão mundial em 2005, poxa, 16 anos depois, o mundo mudou praticamente tudo. Mas, enfim, César, é sempre um risco que a gente corre, e se você puder também, a sua opinião é muito importante para mim, São Paulo e Corinthians, por que nessa situação, sendo que tem duas torcidas absurdamente grandes? É sempre um risco. Os exemplos de São Paulo e Corinthians são claros. Assim, eles vinham dentro daquela realidade de mundo organizados. E aí a mosca da soberba, né? Todo dirigente acha que quando você está no topo você não cai mais, e aí o seu objetivo é o Real Madrid e não brigar ali com os adversários que ficaram para trás, né? Eu vou disputar a Champions League, eu não quero mais o Campeonato Brasileiro. E aí que você erra, porque você sai do planejamento. Né? A história do São Paulo foi essa, né? O Juvenal conseguiu ali montar os elencos usando uma estratégia inteligente que ninguém tinha percebido, montou os elencos, e você entra num ciclo positivo, que é o da conquista, a conquista gera mais dinheiro, você continua usando a estratégia. Em algum momento essa estratégia deixou de funcionar porque os outros entenderam como a roda girava. E aí o clube não conseguiu sair do lugar. E aí o São Paulo teve problema de querer disputar, querer ter o estádio para a Copa, perdeu foco, e nessa perda de foco criou-se um ambiente muito ruim de gestão. O São Paulo gastou muito para montar elencos usando a mesma estratégia, mas que não funcionou. Depois a gestão do Aidar, né, César? A gestão do Aidar foi uma calamidade. Sim. Chegou um ano que eu acho que vendeu 14 atletas para pagar contas, porque já não tinha o que fazer, né? Tinha que vender todo mundo e passou a usar uma estratégia de contratar muita gente, contratar mal, né? Contratar atletas veteranos, atletas com pouco histórico de qualidade, enfim. Errou muito. Mas porque entrou numa espiral negativa. Quando você entra nessa espiral também, do mesmo jeito que você começa a conquistar, você começa a melhorar, né, a estrutura, quando você começa a errar, você só piora o processo, porque é aquilo que a gente falou lá no começo. É salário, é contrato que você tem que pagar 3, 4 anos, é investimento em atleta, e aí você contrata 6 laterais esquerdos, enfim, a gestão ela fica torta porque você precisa dar satisfação para o associado, para o torcedor, e muitas vezes até para a imprensa que fica cobrando ali, cadê o reforço, cadê o reforço? Então, erra muito. O Corinthians é a mesma coisa. Você pegar o Corinthians vencedor, ele vem do Ronaldo, lá da volta da Série B, mas ele vem de um modelo onde tinha uma gestão, especialmente com o Tite, de contratação de atletas, muitos atletas pouco conhecidos. Ele usava exemplos eu gosto de sempre citar, mais ou menos como é a Atalanta, né? Você vai garimpar aquele jogador que o pessoal conhece pouco, que é barato, e você monta equipes eficientes, bem treinadas, bem organizadas, e isso te dá um retorno em campo. É que o último suspiro foi com o Carille ali, que ele acertou um time também, ainda com uma formação parecida com essa. Depois errou muito, e errou rápido, porque contratou demais, e porque gasta muito, porque esses gastos viram dívida, porque você não paga o salário, não paga o encargo, a receita não vem, porque o time não vai bem, e o Corinthians depende muito de bilheteria de alguma forma, e agora, por conta do estádio, essa bilheteria presa, então o clube ainda teve um problema do estádio, né, que é perder parte da bilheteria. Então, são tempestades perfeitas e os clubes não souberam parar e se reorganizar. Né? Eles insistiram nos erros. Então, vamos ver o Corinthians agora, né, que está contratando de novo, está tentando reforçar o time. Ninguém tem paciência, Marcelo, esse é o problema. Ninguém tem paciência de falar, vamos assentar aqui, ninguém quer ser o Flamengo ali e o Palmeiras e falar, vamos botar o pé no chão, vamos fazer devagar. Todo mundo, essa paciência dura 6 meses. E é um risco. É um risco tanto você cair, né, do pedestal, quanto você não voltar. Né? Porque quando você tentar voltar, os outros já estão tão distantes que você vai ficar
intermediário aqui, vivendo de suspiros, né? Ah, esse ano eu terminei em terceiro, mas no ano que vem eu vou terminar em 15º. Depois terminei em segundo, vou terminar, depois termino em 12º. Então, você vive de suspiros e aí tem sempre muito risco. Ô César, já que a gente falou dos 3 de São Paulo, da capital, só rapidinho falar do Santos também, depois eu quero entrar na questão da Liga, né? O César ele tem uma coluna no Infomani e essa mais recente, vou repetir, hoje dia 6 de agosto, a gente está gravando, vale muito a pena, né, procurar ali na Infomani a coluna do César. O Santos, César, atual vice-campeão da Libertadores, o ano antes, vice-campeão brasileiro. Cara, a gestão do Santos era absurda, né? Eu não vou entrar nos pormenores, mas é só a gente ver, né? Como que foi o 2020 do Santos. O Pérez sendo impeachmentado, aí entrou o Rolo, aí o Andrés Fuel. Cara, assim, é calamitosa a gestão. E aparecem ali os jogadores. Eu nunca falo que brota um jogador na Vila Belmiro. Tem um trabalho do pessoal ali da base, não brota coisa nenhuma, né? Há um ambiente favorável a eles, torcida, imprensa, local. Tudo facilita o moleque jogar no Santos. Mas não é que brota jogador, tem um trabalho, mas enfim. A gestão do Santos, César, pelo amor de Deus, né? Perdeu o Caio Jorge agora, aí para a Juventus da Itália, quase que de graça, né? Um jogador que teve sondagem há 2 anos de 30 milhões de euros. Como que pode isso, né? Que gestão é essa, cara? Que o moleque sai praticamente de graça. E aí a gente podia falar também de scout, análise de desempenho, que os clubes europeus, eles vêm ver aqui o garoto no sub-11, no sub-13, já sabem, já tem um mapa, melhores até do que os nossos aqui do Brasil. Mas, enfim, o Santos, eu acho que é um caso à parte, não é não, César? O Santos é a exceção que comprova a regra, né? O Santos é um caso de clube que deveria ser muito menor do que é do ponto de vista de desempenho pelo nível de receita que tem. Não está na capital, né? Está em Santos, não está na capital. Pequena. Ele tem, nos últimos 5 ou 6 anos, mais ou menos 180 milhões de reais de receita, que a gente chama de recorrente, sem vender jogador. Ele deveria ter um elenco muito mais humilde, vamos dizer assim, do ponto de vista de gastos. Mas é o que você falou, como não brota, mas tem um ambiente que os empresários levam jogadores, os atletas jovens, porque sabem que lá eles vão jogar. Sabe que a torcida tem paciência, sabe que a imprensa tem paciência. E com isso você é o ciclo positivo, né? Quanto mais você atrai, mais você extrai, né? Mais você encontra desses atletas. Então o Santos consegue se virar muito bem com o que forma, e ali com uma contratação ou outra, o Marinho que chegou de um jeito meio não vou chamar por acaso, mas uma troca, tal, e ele vai lá e encaixa nesse time que acaba fazendo todo mundo um pouco jogar, né? Então o Santos sobrevive muito, de certa forma, do acaso, no sentido de não era para ser o que é, pela forma bagunçada como é gerido, ou vinha sendo gerido, porque essa gestão é uma gestão muito séria, no sentido de são muito preocupados com colocar o clube nos trilhos de novo. Então, acho que o Santos vai passar por um momento onde ele vai precisar ainda mais dessa base, porque vai precisar segurar gastos, cortar custos e tudo mais. Então, corre até o risco de perder o Caio Jorge quase de graça, porque o trabalho anterior não foi feito. Esse contrato tinha que ser renovado há mais tempo. Ou tinha que ter vendido lá atrás, porque assim, não dá para sobreviver. Um clube de futebol que gasta o que o Santos gasta não pode sobreviver sem vender os jogadores. Então, acho que o Santos, neste momento, e pelo que eu tenho percebido lá de conversas e de conhecer pessoas lá dentro, passa por um momento de reestruturação mais forte. Talvez saia desse processo melhor estruturado, tá? Mas ainda vai continuar dependendo desses jogadores que aparecem ali, que são captados bem, que são bem treinados, são bem explorados dentro de campo, e isso é o grande mérito do Santos. Pôr para jogar, desenvolver e fazer com que eles apareçam, coisa que alguns clubes não fazem, outros clubes não fazem, simplesmente porque não dão espaço para a base, que é o celeiro mesmo, né? Que é onde você consegue formar mais barato e com a cultura do clube. Perfeito, César. Quem está acompanhando a gente até esse momento deve estar se deliciando, porque a conversa ela está profunda, mas com exemplos práticos, o que torna o entendimento muito simples para quem está acompanhando. Eu quero falar da Liga, você postou já várias situações, vários pontos muito importantes que você bate. Eu vou convidar mais uma vez o pessoal a acompanhar o César na Infomani. E assim, o objetivo dessa entrevista, César, é ser algo atemporal, é falar de ideias, de conceitos, e não de pessoas, e não de coisas específicas, né? Mas eu tenho que contextualizar para tirar o melhor de você, porque o Flamengo entrou na justiça, no STJD, para ter público no estádio. E aí uma enxurrada de clubes se manifestaram, poxa, mas o acordo não era coletivo, não era para ser todo mundo junto, não combinamos.
Por que eu estou falando isso? Porque a liga que foi anunciada com as assinaturas e tal, aproveitando também um momento frágil da CBF, né, que hoje também está com o presidente interino, que é o Coronel Nunes. Enfim, César, tudo isso compõe, cara, como que a gente vai ter uma liga nesse ambiente não profissional, nesse ambiente individualista do futebol brasileiro? Eu quero primeiro o meu, eu vou ter torcida, o resto que se dane, problema de vocês. Enfim, César, eu quero te ouvir, cara, como que você enxerga tudo isso? Essa questão do Flamengo na justiça, com torcida, acho que é só um ponto, né, nesse mar, né, uma gota nesse mar aí de individualismo aqui no futebol brasileiro, né? Infelizmente, né, assim, o futebol brasileiro, para crescer, para ficar um pouco mais, ainda mais forte, né, assim, do ponto de vista conceitual, precisaria se formar numa estrutura de liga, não tem jeito. Por quê? Não é porque a liga magicamente vai transformar tudo numa maravilha, mas que você consegue negociar melhor a estrutura do seu produto, né? Você consegue negociar um melhor calendário, você consegue negociar melhor os seus contratos, tanto publicitários quanto de transmissão, né? Você consegue criar lá uma identidade, você consegue transformar aquilo que é uma competição num campeonato, num produto. E esse produto pode ser melhor vendido. E aí, no longo prazo, você vai se aproveitar desse melhor produto que você tem para vender, né? Acho que as pessoas, quando todo mundo fala em liga no Brasil, eles pensam assim, vou vender meus direitos de uma maneira diferente, vou vender para o streaming, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso. A liga ela tem que começar, a base da liga é formar, de fato, uma visão única da competição, né, do produto que você está construindo. Então, você tem que criar regras ali, como é que vai ser a votação, o que os clubes votam, o que a liga faz sozinha, qual que é a independência que ela tem. Você tem que construir um processo que, no final, vai desembocar em dinheiro, mas você não tem que olhar o dinheiro antes do processo ser construído, né? E tem que ter uma visão única da estrutura, né? A liga, em geral, ela também não é aquela que decide tudo pelos clubes, né? Em geral, as ligas todas na Europa, especialmente, os clubes votam. Então, os grandes temas, os grandes assuntos são decididos em assembleia. Você falou do caso do Flamengo, e eu vou fazer um parênteses usando o caso do Barcelona com o Messi, né? Tem regras de limite de gasto, né, o fair play financeiro, dentro da La Liga na Espanha. O Barcelona fez algumas propostas para este ano não passado dos limites, e os outros clubes votaram para dizer, não, temos uma regra. Então, o Barcelona não pôde assinar com o Messi porque tinha estourado o gasto. Por quê? Porque a Liga, os clubes votaram, o coletivo fala mais alto, eu não vou beneficiar um em detrimento dos outros. Uma Liga no Brasil funcionaria assim? Eu acho difícil. Você falou do caso do Flamengo. Lá atrás, os clubes negociaram as placas publicitárias dos estádios, e o Flamengo e o Corinthians falaram, não, eu vou negociar a minha sozinho, porque eu vou ganhar mais do que negociando no coletivo. Então, toda hora tem alguém tentando se aproveitar de algum espaço para se beneficiar ali em detrimento dos outros. Então, ninguém tem uma visão coletiva. O Flamengo vai querer mandar mais do que o Palmeiras, vai querer mandar mais do que o Corinthians, e aí você vai querer... No futebol brasileiro tem uma forte dependência de algumas federações, então como é que os clubes de São Paulo vão bater de frente com a Federação Paulista para que um calendário eficiente tenha 10 meses no Campeonato Brasileiro e não 7, 8? Então, aí a visão individualista dos clubes de São Paulo pode se sobrepor a uma visão coletiva de calendário único. Então, a gente está muito distante, na minha visão, de uma liga, porque ela começou errada, pelos motivos errados, só para aproveitar ali um vácuo de poder na CBF, para tentar ganhar um pouco mais de espaço ali dentro. E aí a visão individualista dos clubes no Brasil, ela não vai deixar o processo evoluir. Até porque a minha sensação é de que assim, o discurso da Liga ele veio muito associado à chamada lei do mandante, né, que já foi aprovada. Então, com o principal objetivo sendo alcançado, a Liga ela ficou quase que em segundo plano, porque agora os clubes podem negociar os seus direitos individualmente mais adiante, e era esse o grande benefício que os clubes queriam. Eles não queriam necessariamente se juntar e tudo mais. Então, acho que foi um discurso muito... no momento apropriado, mas um discurso só para fora, né? Um discurso dentro, a gente sabe que demora para um processo desse ser constituído, e no Brasil você não tem uma visão coletiva jamais dentro do futebol. Aí que tá, César, você falou muito bem da lei do mandante. E você começou falando que era só para tentar ganhar um dinheiro maior, ganhar mais dinheiro. Não dá, César, no curto prazo? Você não acredita nesse formato, nesse modelo, com essas pessoas, com esses presidentes, com essa política?
olha só o que eu vou perguntar, mas de repente é melhor, nessa situação, continuar deixando com a CBF, César? Eu acho. É alguém que pelo menos organiza e controla o futebol. No mínimo, você tem hoje, você pode discordar de um monte de coisa, mas você tem alguém que controla o calendário, que controla a arbitragem, que tem um relacionamento com a FIFA, com a Conmebol. Que é soberano, né? Que é soberano, que tem um padrão de licenciamento de clubes, que é ali garantir a qualidade mínima do estádio, dos departamentos, da estrutura toda do futebol. Se você não tem uma capacidade de união, é melhor entregar para um terceiro. No fim do dia, montar uma liga seria quase isso, né? O clube abre mão de algumas coisas, entrega para a liga gerir calendário, gerir arbitragem, gerir... Você imagina, hoje em dia, o VAR, como é feito no Brasil, na mão da liga, como que seria essa confusão? Quem que vai mandar? Para quem que eles iam reclamar? Quem vai mandar? E para quem que você vai reclamar? A gente não consegue nem ter a capacidade de entender deficiências que existem, especialmente em relação ao VAR. Você imagina sendo gerido pelos próprios clubes. Aí ia ter uma revolta e uma confusão interna, né, em relação ao VAR, porque você não vai mudar isso do dia para a noite, que são pessoas, não é simplesmente um equipamento. É uma formação, um aprimoramento da capacidade das pessoas que lidam com o tema. Então, hoje fica até mais cômodo deixar na mão da CBF, porque você tem com quem debater e reclamar. Dentro de uma liga seria quase uma implosão. Não, perfeito. César, olha, obrigado. A gente podia ficar aqui falando horas, né? A conversa tá demais. Quem ficou até o final pôde aprender muito com você, uma aula de verdade sobre gestão, sobre governança, enfim. E a última pergunta que eu sempre deixo, César, é a seguinte: como você imaginaria uma entrevista nossa daqui 5 anos sobre tudo que a gente falou, os pontos mais importantes que para você foram ditos, no dia 6 de agosto de 2026? Falaríamos o quê sobre os assuntos abordados aqui? Como que você imagina? Será que teríamos uma liga? Será que a gente vai ter em 2026 uma liga? Já vai, graças a Deus, se Deus quiser não ter mais pandemia, vai ter público no estádio. Os clubes serão melhor geridos. César, a gente vai ter mais dinheiro, mais receita rodando no futebol. Nossos filhos serão apaixonados por futebol como nós. Enfim, César, daqui 5 anos, um exercício aí de análise, de previsão, como que você imaginaria uma entrevista nossa? Eu não sou exatamente um otimista, mas eu tento sempre olhar os dois lados, né? Eu tento sempre ponderar as coisas. Eu não acho que o futebol vai perder a relevância toda que a gente imagina num espaço de tempo tão curto. Acho que ainda tem muita lenha para queimar. Acho que a gente vai continuar vendo um destacamento cada vez maior de alguns clubes, né? Enfim, Palmeiras, Flamengo, alguns clubes menores ocupando espaços que hoje são de clubes maiores. A gente vai ver alguns clubes virando empresa, isso pode ser um início de um modelo diferente aqui, enfim, um modelo um pouco mais sustentável. Mas eu ainda vejo, até chegar nesse ponto, talvez ali daqui 5 anos a gente vai estar naquele processo de confusão, sabe? De grande confusão, porque vai ter mudado a forma de negociar direito de TV, essa questão da liga eu tenho dificuldade em conseguir ver ela andando, então a gente vai estar justamente naquele momento onde de grande ruptura, né, que deve acontecer especialmente na negociação dos próximos contratos de TV, mas com uma tendência de melhora, né? Porque assim muita gente nova está entrando no futebol, é possível que a qualidade das gestões vá melhorando aos poucos, a gente já tem um nível intermediário de gestão ali, nível de gerência, marketing, financeiro, enfim, jurídico, dos clubes muito bons. E capaz dessa turma começar a subir, porque se os clubes não se ajustarem, a gente vai ver uma diferença realmente crescer muito maior do que ela já está hoje, né, entre os bem geridos e os mal geridos. Então, eu acho que a gente vai ter ali a gente vai estar num processo de evolução em relação ao que nós temos hoje. A gente não vai estar ainda no modelo europeu de gestão, né, de campeonato, mas a gente já vai estar mais próximo, né? Não sou otimista de achar que em 5 anos a gente já vai estar pronto, mas a gente vai estar evoluindo, a gente vai estar andando nessa direção. Até porque se em 5 anos isso não acontecer, aí sim a gente vai olhar e falar, bom, o futebol vai virar nicho, a gente vai olhar ali de vez em quando uns highlights, são os melhores momentos e com o tempo a gente vai se desvinculando do esporte. Então chegou um momento onde o esporte e o futebol tem que acordar. Essa mudança ela vai ser dolorida, ela vai demorar, mas ela tem que acontecer. E se todo mundo começar a enxergar ela acontecendo, em 5, 6, 10 anos a gente vai ter um futebol efetivamente mais forte. Não, César, e assim, só o último detalhe, você sempre fala, né, o clube ele não vai falir, desaparecer pelo modelo, mas ele vai perder relevância. Eu sou de Jundiaí,
O Paulista, há 16 anos atrás, é um recorte grande, mas o mundo ele não mudava tão rápido como agora. 16 anos, 2005 ele foi campeão da Copa do Brasil. Eu quero pontuar isso. Cara, hoje é impossível, César, um clube do tamanho do Paulista, que na época jogava a Série B do Brasileiro, mas mesmo assim, né, Copa do Brasil hoje, com os times grandes tendo entrado mesmo em 2021 uma fase antes, nas quartas de final só tem time de Série A. Só tem time de Série A do Brasileiro. O Paulista está lá, existe o estádio Jaime Sintra, ele vai jogar a última divisão estadual, ele não desapareceu, mas ele perdeu relevância. Ele não tem mais como ganhar uma Copa do Brasil. É isso, né, César? Então, se antes o Paulista ele competia com o torcedor de Jundiaí para não torcer para o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras torcer para o Paulista, cara, hoje a gente está falando do Corinthians, Palmeiras e São Paulo não perderem torcedor para o Real Madrid, né? Então, é disso que você fala, né, César? É perder essa relevância, né? A gente não acaba, mas perde relevância. Você vai deixando de ser interessante, você vai deixando de ser a primeira escolha de todo mundo. Você passa a ser a segunda escolha. Né? Então, é isso. Eu prefiro ver o Real Madrid, prefiro ver a Champions League a ver o Campeonato Brasileiro. 2 jogos no mesmo horário, eu nunca vou ver o Campeonato Brasileiro, eu vou ver sempre o europeu. Isso vai acabar acontecendo se os clubes não se reestruturarem. Isso já acontece hoje com o Botafogo, de certa forma com o Vasco, começa a acontecer, vai acontecer com o Cruzeiro. Né? Esses clubes vão começando a perder relevância, quanto menos você ganha, quanto mais distante você está da disputa, mais você perde relevância. Chega uma hora que você não vai ficar pouco competitivo, vai ficar atrás de Bahia, de Ceará, a gente está falando, de Fortaleza, porque tem torcidas apaixonadas que começam a enxergar o clube como um clube competitivo. Então, essa perda de relevância ela é tão ruim quanto o clube acabar. Porque ela é triste, né? Você vê o clube como o Paulista, que disputou Copa Libertadores. Eu lembro do Paulista, o Paulista jogou contra o River Plate. O River ganhou do River em Jundiaí, 2-1. Em Jundiaí, eu lembro desse jogo. Assim, é uma coisa que, para quem gosta de futebol, foi incrível isso acontecer. Sim. Então, a gente vai deixar de ver, e isso vai acabar vai ficando triste, fica só uma lembrança. E isso vai deixando de ser a graça do futebol, né? Que é o pequeno ganhando do grande, conquistando, né? Ocupando espaços ali, eventualmente, e você vai ter um distanciamento tão grande que isso não acontece mais. Perfeito. César, olha, muito obrigado, foi incrível, espero que você tenha gostado, e já fica o convite para uma próxima, né? Para a gente falar, de repente, de Europa, né? A criação ali da Superliga deles também, que daria mais um programa só para falar disso. Foi muito legal, César. Obrigado pelo seu tempo, grande abraço e até uma próxima. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer falar contigo, espero que o pessoal tenha gostado da conversa e eu estou à disposição, sempre que precisar é só chamar. Valeu, esse então César Grafietti. Obrigado, César.